do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. O Evangelho de hoje vem nos falar sobre aquele oficial romano que estava com um empregado doente e mandou um outro empregado dele chamar Jesus para curar ele, para curar o empregado que estava doente, o oficial. Então Jesus estava em Cafarnaum e foi até a casa desse soldado. Só que antes de chegar na casa do oficial, o oficial falou que Jesus não era para ir na casa dele porque ele não era digno de entrar na casa dele. Jesus não era digno de entrar na casa dele, que ele era pecador, estava abaixo de ordem. E aí falou para Jesus, bastava falar a palavra e o companheiro dele, que ele ordenava, ficava curado. Então, Jesus falou que nunca tinha visto tanta fé, nem mesmo em Israel. Que o oficial falou: eu tenho um soldado que fala, que eu falo, ele vai, falo para outro, vem, ele vem, e tem um empregado, faça isso, ele faz. Ele também está debaixo de ordem. E Jesus falou para todo mundo da multidão que nunca viu tanta fé, nem mesmo em Israel. Então, hoje em dia não é diferente. Porque assim, às vezes as pessoas estão na casa de Deus, tá na igreja, mas não tem a mesma fé. E você chega a uma pessoa que não escuta a palavra de Deus, vê falar, mas não tem quem leve o evangelho a ele. E quando você leva o evangelho para essa pessoa tem uma fé tão grande que lhe respeita no momento que você está rezando, se põe humilde para você abençoar eles. É diferente, gente, é diferente. Tem humildade. Por isso que Jesus fala assim: todos têm como ser salvos. Basta querer, basta ir ao encontro de Jesus. Melhor dizendo, se deixar, Jesus vai ao encontro e a palavra entra no seu coração para você mudar de atitude e seu comportamento de viver. Porque veja bem, esse soldado, ele não acompanhava Jesus em canto nenhum. Ele era soldado. Veja bem, ele via falar tudo que acontecia e acreditava. É tanto que ele acreditava que quando o empregado dele adoeceu, o soldado, ele foi imediatamente mandar o outro empregado buscar Jesus para curar. Porque se ele não tivesse fé, ele não teria mandado o soldado ir até lá. Então a gente tem que entender que fé não é só estar na igreja sentado ali, não. Sentado ali, escutando a palavra de Deus, escutando um padre, qualquer um faz. Quem é que não consegue ficar sentado em uma igreja e escutar a palavra de Deus? Todo mundo consegue, gente. Coisa fácil de vez em quando. Agora, difícil é pôr em prática e ter a fé do soldado. Porque veja bem, quantas pessoas não acompanhavam Jesus Cristo naquele tempo? Quantas pessoas não foi curado naquele tempo? E dizia ter fé, e Jesus falou: nunca vi tanta fé, nem mesmo em Israel. Então, esse evangelho é marcante porque no dia de hoje não é diferente. A gente vê o alarme de tanta igreja aí nesse mundo rolando,
faz uma igreja, outro faz outra, outro levanta a igreja, outro levanta a outra e por aí diante. Isso não significa fé. Por que eu digo isso? Veja bem, a gente tem tantos santos canonizados na igreja, corpo é incorrupto, e as pessoas não acreditam. Tá tão cega, não acredita nos santos. Não existe. Não acredita na fé católica. Gente, isso é cegueira, isso é uma cegueira tão violenta que eu não sei nem explicar. Porque eu vou falar que minha fé é pequena, vou falar que é grande. E eu nunca vi um corpo corrupto. É meu sonho ver um corpo corrupto. Deus vai me conceber um dia de eu ir lá ver um corpo corrupto. Seja lá de quem for, de um santo. Mas eu quero chegar e ver com meus olhos. Para aumentar mais a minha fé. Porque eu já creio na igreja católica, eu já creio em Jesus Cristo, já creio que existe santo. Mas eu nunca vi pessoalmente o corpo corrupto. E tem gente que vive na cidade, que vive na comunidade, que tem os próprios santos e não consegue ser católico. Gente, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. É uma cegueira sem tamanho. Sem tamanho. Porque as pessoas não querem Jesus Cristo. As pessoas querem o conforto, querem a graça, querem a bênção, querem o milagre. As pessoas querem isso. As pessoas não querem o sacrifício. Por quê? Porque a igreja católica, ela é preciso fazer sacrifício. Ou você faz sacrifício, ou você não é católico. Por quê? Porque a igreja católica é em cima do evangelho de Jesus Cristo, é em cima dos 10 mandamentos que ela trabalha. Não é fora disso. Até porque todos os santos, eles sempre seguiam a igreja, obedecia à igreja. E respeitava a igreja, obedecia à igreja. É tanto que, vocês têm noção, o Padre Pio, quem não sabe, ele ficou um bando de tempo sem poder celebrar a Santa Missa. E ele teve que ser obediente. Ele poderia fazer isso, mas ele foi obediente, gente. A obediência é tudo na nossa vida. E principalmente a Jesus Cristo. Então, o que eu quero falar para vocês hoje, e para mim mesmo, é o que? Não vamos, tipo assim, não vamos dizer que vai para a igreja e só tem fé. Não é só isso. Não é só isso. Porque a fé, ela move montanha. A fé é assim. Eu tenho fé. É lógico que eu vou para a igreja. Participar, ser humilde, obediente. Vou trabalhar na perseverança. Seja lá de estar na igreja todos os domingos ou rezando. Vou ser perseverante. A pessoa que tem fé, ela é perseverante. E principalmente levar o evangelho onde precisa, gente. Tantos velhinhos que não podem ir na igreja, tantos idosos que não podem ir na igreja, você pode estar levando lá, fortalecendo a fé dele, a família dele, fortalecendo as pessoas que estão naquela casa. Se não for por céu, mas você fez sua obra, fez sua caridade. As pessoas hoje querem ser ministro, querem ser diferente, mas não quer fazer o papel da humildade. Que é esse papel, é levar o evangelho, levar o texto, levar a oração nas casas dos idosos, nas casas das pessoas que necessitam. Quando a gente fala assim, vou rezar na casa de fulano, as pessoas, você só quer rezar na casa de ciclano, você quer ir na casa das pessoas, é lógico que eu quero ir. Jesus fez isso, mandou a gente fazer isso. Não é obrigado a pessoa a receber. Se a pessoa quiser receber, a gente reza um texto, lê a Bíblia, comenta um pouco. Se a pessoa não quer receber, a gente vira as costas, vai para outro lugar. Nem sempre a gente vai ser recebido em todo lugar, gente. A gente não pode dizer assim, vou ser recebido, só vou lá onde vou ser recebido. Que graça tem? Se for assim, não vai adiantar tipo nada, porque a minha graça é eu fazer o impossível, eu fazer o que os outros não fazem. A santidade é isso, gente. Nosso caminho
é um só, é levar o evangelho onde necessita. Porque é ali que precisa ser evangelizado, aquela casa, aquela família, aquelas pessoas, não importa quem seja. Quer escutar a palavra de Deus? Vá, reze por ela, faça o sacrifício para essas pessoas. Nem sempre você vai chegar em uma casa e vai ser recebido, mas faça um pontapé inicial, dê o primeiro passo. E aí, fulano, não quer uma oração lá não? Não quer um texto não? Você faça o seu pontapé inicial. Que essa pessoa, às vezes, está precisando só de alguém falar isso, para dizer, Val, estou precisando, quero sim, vá lá. Muitas das vezes, as pessoas querem. Outras pessoas vai acontecer o quê? Para não dizer não, vá, sem querer, mas vá para si mesmo. Vá levar a graça até ela. Mesmo se ela não receber, a graça volta para você. Mas deve. Mesmo se a pessoa não querer, a família às vezes não quer, o idoso quer, reze pelo idoso, vá pelo idoso, faça sacrifício. Você está rezando, saiu tá a família, saiu uns, ficou outros, reze, tenha fé, perseverança, reze para aquelas pessoas que não estavam ali também. Porque a fé é isso. O amor de Cristo é isso. É amar uns aos outros como a si mesmo. Como a si mesmo. Então nós estamos precisando mais de evangelizar um lugar que precisa. Não ter medo. Não ter medo. Por quê? Porque o medo é o inimigo que coloca pra gente não tá se humilhando, não tá. Não vou não porque eu vou me humilhar, não vou ninguém nada. Orgulho. Orgulho. O anjo caiu do céu por orgulho. Nossa Senhora venceu por humildade. O anjo caiu do céu por orgulho. E Jesus Cristo veio por Nossa Senhora através da humildade dela. Gente, vocês não sabem o poder que tem a oração de um terço mariano, de um terço da misericórdia, de um terço das Santas Chagas. A oração, toda oração, ela tem aquele poder. Basta você ter a fé do soldado. Porque muitas das vezes a gente sabe que a gente não é digno daquilo, mas a gente se humilhando, se rebaixando para entregar a Jesus. Eu sei que não sou digno disso, mas obrigado pelo que o Senhor me deu. Aconteceu isso na minha família, aconteceu isso comigo. Obrigado, Senhor. Perdão por ser eu ser frágil, não enxergar o melhor e não dar mais o melhor de mim. Então, vamos ser perseverante na fé, perseverante na oração, perseverante no jejum, na penitência, perseverante na sua igreja, todos os domingos. Quer ir para uma festa, quer ir para um jogo, você quer ir para algum lugar, um churrasco, primeiro vá na casa do Senhor, se preencha de Cristo e aí sim, saia preenchido e vá para onde você quiser ir, casa do seu pai, porque você só vai quebrar a cara se você for sem Cristo. Se você não bota o centro de Jesus Cristo, você vai quebrar a cara. Você não é bonzinho, não. Eu não sou bonzinho, não. A gente só vai lidar no momento com nossos pais, com nossas mães, se a gente primeiro botar Deus no centro. Enquanto a gente não botar Jesus Cristo no centro, a gente não é melhor para ninguém. Não dá testemunho de boa pessoa a ninguém. Mesmo que você tenha um dom de ser uma pessoa de dar presente, de sabe, respeitar, mas é limitado. Você é limitado. Eu sou limitado. Eu escutei ontem um padre falando e fiquei pensando que eu não sabia disso. E fiquei pensando na minha mente. Ele falou que tinha 109 padres morrendo, se matando, gente. Isso não é normal, gente. Isso não é normal. É uma grande tristeza, porque o nosso sacerdote, ele não tem quem escute eles. Nós vamos estar eles escutam nós, mas
Eles não têm que escutar eles. A gente tem que rezar mais por eles, gente. É um número alarmante. Se fosse um ou dois, já era gravíssimo. Porque imagine sacerdote se matando, igual uma pessoa. Depressão, gente. Depressão. Qualquer um de nós pode pegar uma depressão dessa aí. Qualquer um de nós pode pegar. Hoje em dia é tão complicado. É tão complicado. Nos falta ter bom senso e amor um pelos outros. Vamos rezar mais pelo sacerdote. Toda vez que a gente rezar, vamos rezar por eles. Porque sem eles nós não tem como exercitar o exercício da Igreja Católica. Porque eles são o grande passo, celebrar a missa. É eles. Dá graça pra gente, faz o sacrifício deles. Então vamos parar mais de criticar eles, vamos rezar por eles. Rezar por eles. Porque precisa, gente. Eu não sabia disso, eu fiquei na minha mente triste. Triste porque é um número alarmante. Eu nunca imaginei que padre tinha chegado a esse ponto. Eu não imaginava, sinceramente. Então, é complicado. Vamos nos doar nossas orações para eles. Vamos doar essa oração para eles, porque é isso quem faz com que a Igreja Católica fique de pé. Sem eles, não tem como a gente viver em oração, em sintonia com Cristo, porque eles é quem dá a vida deles, se doa para poder fazer o sacrifício para Cristo nas missas, nos orientar, nos confessar. Então, eu fiquei triste. Jesus Cristo, ele fica muito mais triste ainda, porque ele não quer que ninguém se perca. Não quer. Então, não é fácil. Jesus falou que não é fácil. E eu digo para vocês, com toda a firmeza do mundo, não é fácil seguir Jesus Cristo. Tanto casado, tanto solteiro, tanto padre, como freira, como bispo, como padre, como papa. Não é fácil. Quem disser que é fácil é porque não sabe o que é santidade, não sabe o que é a Igreja Católica é, e não sabe o ensinamento que Cristo nos deixou. Então, ser seguidor de Cristo é muito mais do que falar. É que nem um padre falou também, esse mesmo padre que falou dessa questão, ele falou assim também. As pessoas botam na internet e o nome de Jesus Cristo, botam a mensagem de Deus, mas não vivem o Evangelho. Não quer viver o ensinamento de Cristo. Então é fácil. Você dá para ver aí o texto aqui, ó. Dá para ver o texto aí. Eu ando com ele. É fácil andar com o texto na mão, no pescoço, na mão. É fácil. Tanta gente que eu vejo na igreja, vai na missa, todo bonitinho o texto. Ali é um grande sinal que não reza. Sabe por quê? Porque quando a gente reza, o texto vai ficando velho. Ele vai trabalhando. Pode ver, uma pessoa que reza o texto dela é bem velhinho, acabadinho. Assim, aí dá tinta, cheio de lodo, porque ele trabalha exercitando, ele reza. E pessoas que têm o texto novinho ali, ou saiu ali comprou poucos dias, ou a pessoa não reza, é difícil pegar para rezar. Então só leva para se aparecer. E quer ver você ver e entender outra pessoa que faz isso? É pessoas que quer, tipo assim, expor. Por exemplo, eu tô aqui com ele dentro da camisa, aí eu pego e exponho ele assim, pra fora. Pra todo mundo ver que eu rezo. Pra todo mundo achar que eu rezo. Isso aqui é mais para se aparecer. Há pessoas que rezam, ela nunca faz isso. Ela faz o quê? Ela guarda pra ninguém ver. Se vê, mas não por causa que você quis aparecer. E revelar para as pessoas que faz isso. Então é muito fácil. Tão fácil que cantores famosos, cantores reza, canta com texto na mão, com texto no pescoço.
Mas tirou dali, já foi. Então, gente, não é fácil não. Seguir Jesus Cristo não é fácil não. É se martirizar não o corpo, mas as coisas do mundo. O que eu tenho a dizer é isso. Então, Jesus Cristo possa entrar na vida de cada um de vocês e crescer a fé de cada um de vocês. E que vocês que escutou essa pregação até o final, leve a sério, fortaleça a fé e leve o evangelho em precisa. Pegue pelo menos o versículo do dia, o evangelho do dia, uma leitura do dia. Vá em uma casa que você vê que precisa de oração. Pergunte se quer escutar a palavra de Deus. Leve até ela. Reze um texto, reze 3 Ave Maria, um Pai Nosso, bata um papo. Tudo isso é um exercício que o Senhor nos deixou. Enviai, Senhor, operários para a vossa messe, pois a messe é grande e poucos são os operários e operárias. Enviai, Senhor, operários para a vossa messe, pois a messe é grande e poucos são os operários e operárias. Enviai, Senhor, operários para a vossa messe, pois a messe é grande e poucos são os operários e operárias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus Cristo abençoe cada um de vocês que está aí, que para escutar as pregações, que leva a sério, que o Espírito Santo possa tocar dentro de sua alma, dentro do seu corpo, dentro do seu coração, dentro de sua mente, para que sua mente seja o seu corpo, o corpo de Cristo. Quem lhe vê, vê Cristo em você. Que assim seja. Amém.